Oi, gente. E aí, vocês estão bem? Espero que sim. Estão prontos para o capítulo 18 do livro A Abundância? O capítulo 18 vai falar sobre risco e fracasso. Mas antes de eu começar a falar sobre o capítulo de hoje, se você está chegando agora, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E nós já estamos na nossa quarta leitura deste canal, caminhando para a quinta leitura, porque esse livro está na reta final e tem uma pesquisa em votação para você poder escolher o próximo livro que nós vamos ler. E eu quero muito que você participe. Então eu vou apresentar agora, porque eu tenho deixado nos últimos 2 vídeos, eu deixei para o final. E tem gente que não assiste meu vídeo até o final. É uma pena. Mas eu tenho uma ótima notícia: o tempo de permanência no vídeo está aumentando. Este mês foram 7 minutos, 7 incríveis minutos que vocês disponibilizaram para adquirir um pouquinho de conhecimento que eu compartilho aqui no canal. Então, eu queria agradecer muito e pedir para que vocês fiquem até o final do vídeo, porque todo o conteúdo é contínuo, uma coisa faz parte da outra. Mas tudo bem. Eu tenho paciência. Então eu vou apresentar para vocês agora os 2 livros que estão em votação. O primeiro livro é esse aqui, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Esse livro ele é um clássico de 1937, quem escreveu foi o Dale Carnegie, e eu já li esse livro há quase 2 anos, mas é um livro excelente que eu gostaria muito de compartilhar com vocês essa leitura. O outro livro, eu ainda não li nadinha, gente. É o Sapiens. Mais 10, entre 10 pessoas das que eu sigo, elas indicam a leitura desse livro, Uma Breve História da Humanidade. Então, se vocês que me ouvem aqui toda semana quiserem encarar essa aventura aqui comigo, vote no Sapiens. Se vocês quiserem saber como fazer amigo e influenciar pessoas, vote no Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Fico aguardando o voto de vocês, porque essa é a última semana. Semana que vem é o último capítulo e aí eu já vou dar o resultado da pesquisa. Votem, tô esperando. Bom, vamos lá para o nosso capítulo de hoje. Risco e fracasso. Nossa, 2 palavras que devem dar assim até um arrepio só de ouvir, não é, gente? Porque sim, ninguém quer correr risco e muito menos fracassar. Mas o que o autor do livro traz é que é muito pelo contrário, a gente tem que tornar o risco e o fracasso uma coisa habitual. A gente tem que ficar à vontade com o risco, à vontade com o fracasso. Então eu vou começar lendo aqui o primeiro trecho para vocês, para a gente já ir desenvolvendo as ideias que o autor traz nesse capítulo. Vou ler para vocês. A evolução de uma grande ideia. Sir Arthur C. Clarke, inventor do satélite de comunicações geoestacionário e autor de dezenas de best-sellers de ficção científica, sabia algo sobre a evolução das grandes ideias. Ele descreveu 3 estágios de seu desenvolvimento. No princípio, afirma Clarke, as pessoas dizem que é uma ideia louca e que nunca funcionará. Depois, as pessoas dizem que sua ideia pode funcionar, mas não vale a pena tentar. E finalmente, as pessoas dizem: eu falei o tempo todo que essa era uma ótima ideia. Bom, vocês já devem ter visto essa história, né? No começo, todo mundo fala: não, você tá louco, você vai fazer isso? Você vai ler livros no canal do YouTube? Você é uma doida. Não, isso pode funcionar, mas vale a pena perder tanto tempo lendo, preparando o registro para compartilhar com as pessoas? Nossa, isso foi uma ótima ideia que você teve. Então, esses são os processos, né? E a gente vê isso no dia a dia, de quando a gente tem as nossas ideias e a princípio as pessoas falam: não, você tá doido, para com isso, não vai dar certo. E é aqui que entra o Tony Spears, o nosso primeiro personagem desse capítulo. Ele foi incumbido da missão de levar um veículo não tripulado a Marte, fazer uma operação marciana, gente. E ele dedicou 4 décadas de trabalho à NASA nessas missões. Ele participou de outras missões,
Só que a grande missão, o grande desafio que ele fala de todos os tempos foi quando ele foi desafiado a direcionar esse projeto. E ele tinha uma verba limitada, ele tinha 150 milhões, que era 15 vezes a menos do que a última vez que eles tinham feito um projeto desse, que tinha custado 3 bilhões e meio. Então ele tinha que fazer de forma mais rápida e mais barata. Ele tinha menos tempo para execução e tinha que custar bem menos. Então ele pensou: para eu conseguir fazer isso, eu preciso fazer algo que ninguém nunca fez. Eu tenho que fazer algo totalmente diferente. E aí uma das formas que ele achou de economizar foi colocar airbags no pouso, né, para diminuir o impacto. E aí ele falava para as pessoas, né, para os financiadores e para os experts, falava assim: olha, eu vou fazer um projeto assim, o que você acha? Ninguém concordava com ele, ninguém falava. Todo mundo falava: não, 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 isso não vai dar certo. Até que ele conseguiu o apoio de uma pessoa que falou assim: não, eu vou apostar nessa sua ideia. Que foi o Daniel. Peraí, gente, que eu fiz uma bobagem. Eu não grifei. Ah, achei, Daniel Golden. Ó, oh, nome tão fácil de lembrar, Daniel Golden. Ele concordou com a ideia de Spears e falou: não, vamos fazer esse projeto, mas você tem que fazer os testes e me mostrar. E aí eles testaram tudo. Quando chegou para a hora de fazer a missão, gente, vocês sabiam que leva 8 meses para chegar até Marte? Pelo menos eu não sei agora se já diminuiu esse tempo, mas na época dessa experiência, que foi em 1997, eles levaram 8 meses para chegar a Marte. Mas o pouso foi super tranquilo, deu tudo certo. E aí ele virou um herói. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês verem o que aconteceu depois disso. Primeiro todo mundo achou que ele era doido de colocar airbag para diminuir o impacto do pouso. Aí agora ele era um herói. O pouso, porém, ocorreu exatamente conforme planejado. A missão custara 15 vezes a menos do que o Viking e tudo funcionou perfeitamente, em especial os airbags. Spear virou um herói. Golden ficou tão impressionado que insistiu que os airbags fossem usados no pouso das próximas missões para Marte e foi citado como tendo dito: Tony Spear foi um gerente de projeto lendário do JPL e ajudou a tornar a missão Mars Pathfinder. Lembre-se que meu inglês é inexistente, hein, gente? O sucesso estrondoso que foi. O fato aqui demonstra que Clarke tinha razão. Lembra do Clarke que falou dos 3 estágios da ideia, né, de uma grande ideia? Divulgar grandes ideias envolve um risco considerável. Sempre haverá os do contra, as pessoas que resistirão às ideias revolucionárias até o momento em que forem aceitas como nova norma. Como o caminho para a abundância requer grandes inovações, ele também requer uma grande tolerância ao risco, ao fracasso e às ideias que parecem totalmente absurdas. Nas palavras de Burt Rutan, as ideias revolucionárias vêm do absurdo. Se uma ideia for realmente uma ruptura, no dia anterior à sua descoberta deve ter sido considerada maluca ou absurda ou ambas as coisas. Senão, não seria uma ruptura, né? E aí ele fala um pouquinho dessa coisa que as mudanças vêm das pessoas inquietas, né? Dos loucos que querem fazer alguma coisa diferente, porque aquelas que aceitam as normas, as regras, elas nunca vão mudar o mundo, porque elas sempre fazem tudo muito igual. Bom, seguindo, né? O lado positivo do fracasso. Será que tem um lado positivo no fracasso? Aí eu tava pensando, antes da gente falar do lado positivo do fracasso, eu fui procurar o que significava fracasso segundo o dicionário. E achei segundo o dicionário de Oxford. Olha só a definição de fracasso. Antes de falar do lado positivo do fracasso, vamos ao conceito de fracasso. Som estrepitoso provocado pela queda ou destroçamento de algo, barulho, estrondo. Estrepitoso, se você ficou em dúvida, assim como eu, que também não conhecia essa palavra, significa pomposo, luxuoso, espalhafatoso. Quando eu cheguei a essa definição, eu lembrei do quê? Do Titanic. Vocês lembram do navio Titanic? Ele era luxuoso, ele era gigante, ele era enorme, mas ele foi um dos maiores fracassos que a gente conhece. Porque ele, na primeira viagem, ele afundou
e morreram 1.500 pessoas, porque eles não tinham botes suficientes para toda a tripulação. Então, foi um grande fracasso, só que ele foi um grande fracasso que trouxe também grandes lições, né? A começar dessa, né? Tenha botes suficientes para todos se salvarem, né? Antes de você querer cruzar o Atlântico com o navio. Então, ele nos traz lição, a gente aprende com o fracasso, é isso que ele quer dizer e é essa introdução que eu trago para vocês. Aí eu vou ler mais um trechinho para vocês verem o que ele fala sobre isso. O fracasso é um conceito temido pela maioria dos homens de negócio, mas o fracasso pode realmente ser um enorme motor da inovação. O segredo está em abordá-lo com a atitude certa e explorá-lo como uma bênção e não como uma maldição. Então, o fracasso ele pode ser bom, mas tudo depende o quê? Da sua perspectiva, né? E se a gente não tiver uma tolerância ao risco, ou se a gente ficar paralisado pelo medo, a gente nunca tenta coisas novas. E é um pouquinho disso que a Arianna Huffington traz pra gente, a CEO e fundadora do site Huffington Post. Concordo. Você nunca será capaz de obter grandes sucessos sem arriscar grandes fracassos. Se quiser obter grandes sucessos, nada melhor do que correr riscos. Claro que ninguém gosta de fracassar, mas quando o medo do fracasso se traduz em assumir menos riscos e não correr atrás dos sonhos, muitas vezes significa não avançar. A audácia é como músculo, quanto mais usamos, mais forte fica. Quanto mais estivermos dispostos a arriscar o fracasso e perseguir nossos sonhos e desejos, mais audazes nos tornamos e mais fácil será da próxima vez. Moral da história: correr riscos é parte indispensável de qualquer ato criativo. Então, se a gente deixar se paralisar pelo medo ou quiser ter segurança de que tudo vai dar certo antes de executar uma ideia, você corre o risco de que essa ideia já tenha sido executada há muito tempo. E aí você vai lançar no mercado uma coisa que já existe, então vai ser um fracasso de qualquer forma. Então, arrisque mais, tente mais, em vez de você ficar pensando nos planos perfeitos. É isso que ele quer dizer, principalmente nesse trecho. Tony Spears jamais teria avançado com passos graduais. Ele avançou enfrentando seus temores e desafiando a sucessão de experts que o desencorajaram ao longo do caminho. Então, o Tony Spears só chegou aonde ele chegou porque ele desafiou essas coisas. Ele falou, se eu tenho menos dinheiro, se eu preciso fazer mais rápido, eu preciso fazer tudo diferente do que já foi feito antes. Então, ele seguiu. Portanto, se alguém aí está interessado em resolver grandes desafios, provocar grandes progressos e mudar o mundo, terá de se preparar, hein? Deve ir à academia, começar a malhar seus músculos da audácia e se fortalecer contra a rede de críticas que virão. Mais importante, não tente mudar o mundo, a não ser que você o faça parafraseando o místico indiano do século XXI, Sri Ramakrishna. Assim como o homem cujos cabelos estão pegando fogo à procura de uma lagoa. Em última análise, é preciso ter paixão e propósito para convencer o mundo de qualquer coisa, que é sem dúvida o primeiro passo para mudá-lo. Então, não adianta você querer mudar o mundo sem ter realmente essa vontade, porque é necessário você se entregar por inteiro qualquer mudança que você queira fazer. Então, se você não tiver convicto das ideias que você tem, não adianta nem você tentar. E aí ele tinha, né, o autor desse livro, ele tinha uma grande ideia, ele queria ir para o espaço, lembra? Ele queria criar o prêmio X para que as pessoas abrissem uma corrida para as viagens espaciais. E vocês lembram que teve o capítulo que ele falou, que ele levou 5 anos para conseguir esse valor, não foi assim rápido. Mas aqui nesse trechinho ele conta que nascido acima da linha da supercredibilidade. O que ele fala? Ele fala que ele tentou arrecadar esse dinheiro, mas ele não conseguiu a princípio, né? Mas ele conseguiu $500 mil de doação, que não era o suficiente para os prêmios de 10 milhões,
mas era o suficiente para fazer uma super campanha publicitária, ousada e convincente. Então ele reuniu as melhores pessoas que pensavam sobre o espaço, fez uma apresentação toda cheia de coisas, e aí ele conseguiu os 10 milhões para o prêmio. Então ele fala, você tem que estar acima da linha da supercredibilidade. Então, quando a gente fala em campanhas publicitárias, a gente sempre pensa nesses atores, né, apresentadores de televisão famosos. Então, quando uma Xuxa, eu vou falar a Xuxa que é a minha referência, tá, gente? Eu sei que a Xuxa já teve mais no auge, mas ela ainda é, né, a Xuxa. Ela vai e faz um comercial que ela usa o shampoo Monange, você vai falar, nossa, eu vou usar um shampoo Monange. Embora vocês sabem que hoje a Xuxa não é esse grande exemplo, que ela tem um cabelinho bem... Mas ela sempre teve rali, né? Mas agora o cabelinho dela é bem curtinho. Mas ela já fez comercial de shampoo Monange. Então aí você fala, nossa, se ela usa o shampoo Monange, eu também quero usar. Né? Se a Malu Mader usa o hidratante da Avene, eu também quero usar. E aí, o que ele fez? Ele levou as pessoas que eram de referência de espaço para apresentar essa campanha. Então, ele conseguiu o financiamento. E aí, ele cita aqui também sobre pensar diferente e como a Apple faz isso, né? Vocês sabem que a Apple, ela não tem clientes, ela tem fãs, ela tem pessoas que ficam horas na fila no lançamento do iPhone para adquirir o iPhone mais novo, mais cheio de novidades, então ela sempre está inovando nesse sentido. E aí ela fala que ela não faz celulares, né? Ela serve pessoas, então as pessoas se envaidecem com isso, né? E aí ele traz aqui um exemplo de uma campanha que foi feita da Apple em 1997, que chamava Pense Diferente. E aí eu vou ler o trechinho aqui. Isso é para loucos, era o lema da campanha. Só que o mais engraçado, o que eles faziam no Isso é para loucos? Eles traziam as frases lá do comercial, mas mostravam Martin Luther King, Thomas Edison. Thomas Edison, certa vez, alguém o questionou e falou assim, mas você fracassou 1000 vezes. Ele falou, não, eu não fracassei 1000 vezes. Eu só aprendi 1000 formas que não funcionam, que não acendiam a lâmpada. E aí eles falam de Martin Luther King como um criador de casas, né? Então, ele colocou nesse comercial, né? Isso é para loucos, de pessoas revolucionárias que mudaram o mundo, mas que naquele momento pareciam que eles eram realmente loucos. Como que você vai fazer uma luta pelos direitos civis, como o Martin Luther King fez? E aí, se vocês se lembram, eu falo um pouco disso lá na leitura do Poder do Hábito, que é o capítulo 8, que erroneamente eu falei no vídeo anterior que era o capítulo 7, mas na verdade é o capítulo 8 do Poder do Hábito, que ele faz uma campanha a favor dos direitos civis, né, dos negros, e ele não levanta armas, ele não agride ninguém, muito pelo contrário, ele fala para as pessoas não reagirem, né, mesmo se eles sofrerem qualquer ataque, a ordem é não reagir, é só fazer o movimento, né, eles fazem uma marcha, levam muitas pessoas, e naquela época que não tinha nem celular, nada para você se comunicar, e ele levou muitas pessoas nessa marcha em busca dos direitos civis. Então ele foi considerado um criador de casos, mas ele foi incrível na sua época. E aí eu vou ler mais um trechinho aqui para vocês. O fato, por mais óbvio que pareça, é fundamental. Você precisa ser um pouco louco para mudar o mundo. E essa loucura não pode ser fingida. Se você não acredita na possibilidade, jamais fará o esforço de 200% requerido. Isso pode deixar os especialistas numa situação embaraçosa. Muitos consolidaram suas carreiras apoiando o status quo, reforçando o que já conseguiram e resistindo ao pensamento radical capaz de derrubar seu legado. Não exatamente a atitude que se deseja quando se tenta promover uma inovação. Então, e isso, Henry Ford também, né, que é o criador do carro, né, do automóvel, ele já falava que quando as pessoas que trabalhavam para ele se consideravam experts, era quando ele as demitia, porque a gente nunca vai ser um expert acima de qualquer suspeita, assim, a gente vai ter todas as soluções. Nós estamos em aprendizado contínuo na vida. Então, eu sei um tanto de coisas, mas eu ignoro mais 1 milhão de outras coisas. Então,
A partir do momento que você considera que você já sabe tudo, nesse momento você começa a perder, porque aí você deixa de querer aprender, você perde esse vício que ele fala, né? Você querer de verdade, você se investir 200% para mudar alguma coisa. Então, é isso que a gente precisa pensar. E aí ele fala que não é coincidência que os jovens em geral façam isso, né? Que as pessoas mais jovens ou as pessoas de atitudes jovens, né? Porque às vezes a gente não é tão jovem, mas o nosso pensamento ainda é jovem. Eu tenho lido um outro livro que chama Mentes que Criam. E ele fala inclusive tem o Martin Luther King nesse livro, né? Mas ele fala de Gandhi, ele fala também de Picasso e de Albert Einstein, de Freud. E aí eu já li a parte de Albert Einstein e de Picasso. E o Albert Einstein foi considerado uma eterna criança. Então, mesmo ele vivendo mais tempo, ele sempre tinha ideias inovadoras, porque ele se via sempre como uma criança, com aquela curiosidade que a criança tem, né? Que vocês sabem, criança, mas por quê? Mas por que isso? Como que funciona aquilo? Então, e a gente, com o tempo, agora, abre parênteses, momento professora de educação infantil. Não matem a curiosidade da sua criança. Ela vai perguntar o porquê. Mesmo se a pergunta for inconveniente, dê uma resposta necessária. Não deixe a criança sem resposta. Você não precisa dar uma resposta complexa. Você pode ser pontual, mas dê uma resposta. Uma vez uma professora em aula, ela falando sobre isso pra gente, ela falou assim que o filho dela, pequenininho, com 5 anos, falou assim, mas da onde vem os espermatozoides? Ela ficou até pensando, da onde será que ele tirou isso? E aí ela falou, do saco escrotal. E ele falou, tá bom. Então ele não ficou perguntando mais, porque ele fez uma pergunta direta, ela deu uma resposta direta. E ela falou, se ele tivesse perguntado mais, eu ia procurar mais informações. Mas ele se contentou com aquela resposta, mesmo ele não fazendo ideia do que fosse um saco escrotal naquela época, né? Porque a criança só tinha 5 anos. Então, não deixe a sua criança sem resposta. Sempre que ela fizer uma pergunta, procura responder a verdade, tá, gente? Também não invente historinha pra carochinha, não. Que contos de fada é bom, tem a sua função. Eu também adoro os contos de fadas, mas não enganem as crianças. As crianças são extremamente inteligentes. Se você mentir para ela, ela vai saber. Então, contem a verdade e deixem que elas sejam curiosas. Deixem elas descobrirem o mundo pela sua própria curiosidade. Fecha o parênteses da professora. Voltamos para o livro. Vou ler o trechinho aqui que ele fala sobre os jovens. Não foi coincidência a juventude e atitudes jovens promover a inovação. Sempre promoveu e sempre promoverá. Portanto, se queremos realmente criar uma era de abundância, teremos que aprender a pensar diferente, pensar jovem, lançar o dado e talvez mais adiante a nos sentirmos à vontade com o fracasso. E aí, quando ele fala em estar à vontade com o fracasso, ele conta aqui no livro que quando ele faz as palestras dele, ele pergunta para a plateia, né? O que eles mais temem no fracasso? E, em geral, são 3 itens que saem, né? Que é a perda da reputação, perda de dinheiro e perda de tempo. Lógico, né? Que nem eu falei aqui no início desse vídeo. Você não quer perder tempo, porque o tempo é o seu melhor ativo. Você não quer perder uma reputação. Às vezes você tem uma carreira de 20, 30 anos e você comete um fracasso lá, um erro terrível e você derruba, né? A sua reputação que você construiu em 20, 30 anos, ela pode cair em um dia por um erro. Então, ninguém quer correr esse risco. E aí a gente tem esses problemas. E aí tem o Michael Scrunch, acho que é assim que pronuncia o nome dele. É um pesquisador do Centro de Negócios Digitais, do Centro de Empreendedorismo do MIT. E ele desenvolveu um método de inovação, que eu vou ler para vocês. Inovação rápida, que chama 5x5x5, 5 vezes 5 vezes 5. É uma forma bem concreta de pôr a ideia de Shiva em prática. A ideia é simples e direta. Ele diz, uma empresa que pretende revolucionar certa área cria 5 equipes de 5 pessoas
e dá a cada equipe 5 dias para criarem um portfólio de 5 experiências de negócio, que não deve levar mais de 5 semanas para funcionar, nem custar mais de 5 mil cada. Vocês viram que é 5, 5, 5. Essas equipes estão conscientes de que concorrem com seus colegas na criação dos melhores portfólios possíveis a fim de apresentar aos seus chefes, talvez ganhando a chance de implementar o conceito que tem o melhor desempenho. Então, quando ele fala o Chivik, que é a ideia de Chivik, ele fala que é a força dos grupos pequenos e das limitações. Então, traz 2 conceitos que a gente já conversou um pouco em outros vídeos. Então, quando eu tenho um grupo pequeno e tenho um tempo, um valor limitado, eu tenho que fazer diferente. E o que é legal, como ele fala aqui de tempo, dinheiro e reputação, eu não tenho muito tempo a perder, são 5 dias. Eu tenho 5 pessoas, 5 dias, 5 mil dólares. Então, mesmo que o meu produto não seja inovador, não seja nenhuma notícia, não, perdi 5 mil, perdi 5 dias, vamos para o próximo, vamos para o próximo. Então, isso é um método de inovação rápida. E é isso que as startups têm feito, que eles chamam de MPV, né? Mínimo produto viável. Então, elas fazem lá um protótipo do produto que elas querem lançar e elas apresentam para os investidores. Então, é dessa forma que as inovações têm ocorrido. E assim eu concluo esse capítulo 18 sobre risco e fracasso, desejando que vocês queiram correr mais riscos, que vocês percam o medo de fracassar. É lógico que isso é extremamente difícil, tá, gente? Eu mesma tô aqui gravando esse vídeo hoje para vocês. Tive uns probleminhas técnicos, né? Tô gravando do celular, não sei como que vai ficar a qualidade, nem se eu vou conseguir subir esse vídeo pro YouTube hoje para vocês.